eu nunca seria quem sou hoje e nunca teria chegado ao legado que já fiz hoje, em termos de quem sou, da visibilidade Sei que que ele não trouxe tivesse para mim. acontecido. Ou seja, eu hoje Isso é acho que maturidade, isso é maturidade. é muito mais claro para toda a gente hoje quem é o António Vilaça Pacheco do que quem era na altura. E eu acho que isto é muito relevante para mim por esse legado. Não por ego, eu acho que não é por ego. Eu acho que é porque eu preciso de ter esse propósito de construir amanhã Boa. uma coisa que eu sinto que está alinhadíssima com os meus princípios. E Tu trouxeste aí um tema no meio disto que estavas a dizer. Trouxeste um tema que eu me debato muitas vezes sobre esta questão de sócios, de sociedade, que nós às vezes efetivamente começamos as sociedades, não é? Como estás a dizer, quando é num regime de 50-50, não é? Em que se eu tenho a mesma cota que tu tens, qual é a minha autoridade para te dizer é por este lado ou é por aquele lado, etc. Eu acho que há efetivamente, e quero deixar aqui este insight também, porque todos nós, e não há ninguém, seja empreendedor de primeira viagem ou de 20ª viagem, todos nós vamos cometer erros e todos nós vamos ter que aprender com esses erros, e é essa experiência que mais à frente nos vai permitir tomar melhores decisões. E na verdade só corre mal uma sociedade depois de construir essa sociedade. Olá, bem-vindos a um novo episódio do The Doers Podcast, o nosso podcast para verdadeiros fazedores, para empreendedores, pessoas que fazem acontecer. E como vocês sabem, a nossa comunidade, o nosso podcast, o The Doers, é um podcast sem bullshit, sem tangas, sem kumbaya, sem mimimi, sem contos de fada ou sonhos cor-de-rosa. Vamos falar sobre empreender tal como é. E para isso, neste episódio hoje, tenho cá comigo o António Vilaça Pacheco. António, muito bem-vindo obrigado. aqui ao nosso podcast, aqui à nossa comunidade de fazedores, de empreendedores que nós estamos a construir nesta primeira temporada. E hoje é naturalmente um episódio especial. É um episódio especial não só pela presença do António, e vocês também já vão perceber porque é que é especial, mas porque é o último episódio da nossa primeira temporada. E portanto quis trazer aqui um convidado que me surpreendeu, e portanto nós não nos conhecemos-nos um bocadinho antes deste episódio, fisicamente, Verdade. mas houve aqui um tema que nos ligou e que naturalmente iremos falar aqui neste podcast, mas percebi claramente, António, que és um empreendedor, que és um fazedor há muito, muito tempo, e daí naturalmente fazia sentido convidar-te para vir cá, e nós entendemos também uma forma de empreender numa área de negócio diferente, que é uma área de negócio que nós ainda não tivemos cá, e por isso fazia muito sentido. Por isso, António, muito, muito obrigado por teres vindo cá. O António hoje tem a editora Self, além de outras coisas que nós já fomos aqui falando, em off, antes de entrarmos aqui em live. António, bem-vindo. Obrigado Obrigado. pelo teu compromisso em vir aqui à nossa comunidade, e é um gosto ter-te cá. Obrigado eu pelo convite. É sempre um gosto vir aqui à zona mais norte do país, que também me é muito querida, como falámos há pouco, também Exatamente me é isso. muito familiar, porque tenho Tens família aqui daqui, ligações, não é? muito perto daqui. Portanto, para mim é sempre um prazer e não hesito duas vezes para vir aqui dar um saltinho, e hoje ainda mais com o teu convite, ainda mais satisfeito fiquei. Sim, Portanto, e houve obrigado por isso. mesmo muita vontade e disponibilidade em vir cá, e eu agradeço mesmo isso. Desde o primeiro contacto que fiz, senti que havia genuíno interesse em vir cá, e fico naturalmente muito feliz, não só por mim, mas pela nossa comunidade, pelos empreendedores que estão do outro lado, que eu tenho a certeza absoluta que tens aqui uma história e lições e insights para partilhar connosco que serão valiosos para todos nós. Olha, António, vou desconstruir aqui como é que nós nos conhecemos, ou qual é que foi o motivo do meu contacto. Eu, por norma, sou uma pessoa que gosta muito de fazer networking. Eu acho que o networking é claramente um dos maiores ativos que qualquer empreendedor pode ter. A nossa capacidade de conhecermos pessoas, de nos relacionarmos com essas pessoas,
de aprender com essas pessoas. E, e quando eu fiz, e quando eu te enviei uma mensagem e fui ver quem tu eras, etc., e já vou explicar porque é que eu fui ver, percebi que tu eras empreendedor há muito tempo, há mais tempo do que eu, e portanto traz aqui muitas coisas para partilhar. Porque é que nós nos conhecemos? O António, e naturalmente quem me segue, sabe que há uns tempos atrás eu fui presenteado com um livro, O Diário de um CEO, um, e esse livro foi-me oferecido pela editora Self, do António, e foi-me enviado. E naturalmente eu fiz um post, não me foi pedido um post sobre isso, também digo já que não foi pedido esse post, portanto foi uma oferta genuína de naturalmente me querer enviar, até pela minha profissão, que é ser líder de empresa, ser diretor de negócio, portanto ser um CEO. E portanto, e foi nessa altura que eu fui pesquisar um bocadinho quem tu eras e disse: olha, aqui está um bom fazedor para nós trazermos aqui. Por isso, em meu nome, naturalmente, também te agradeço e agradeço à tua equipa a ação que fizeram e naturalmente também de ter sido um dos presenteados e fico muito feliz por esse ato e portanto por me Foi um terem gosto. oferecido. Foi um gosto. Isto não foi selecionado ao acaso, não é? Nós tentámos direcionar as coisas para pessoas que nos faziam sentido, acima de tudo por coração, por acharmos que representam. E depois a consequência seria a que fosse. Sim, é isso, Naturalmente claro. seria bom que houvesse uma consequência, mas a ideia aqui foi um bocadinho também dizer: olha, estamos atentos a pessoas como tu e valorizamos o vosso trabalho e achamos que tu vestes esta camisola do Claramente. CEO. Sim. Então foi a nossa maneira também de dizer: estamos aqui e também temos alguma coisa em comum contigo, e se calhar assim uma forma de Yeah. nos conhecermos, não sei. Claramente. Não, não, sem dúvida, isso foi fantástico. E eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro, porque ainda estou a terminar, portanto, eu tenho uma pipeline de livros para ler para a frente. Eu tenho uma história que é: houve um dia que eu fui ao shopping com a minha família, desculpem, e nesse dia eu fui ao shopping porque ia comprar uns óculos de sol. Queria comprar uns óculos novos, portanto, eu de vez em quando também tenho direito a um presente. Ia comprar uns óculos novos de sol e, hum, e passei numa livraria. Entrei na livraria e estourei todo o budget dos óculos de sol em livros. E portanto deixei de ter os óculos de sol, fiquei só com os livros. E hoje tenho um pipeline agora de livros para ler nos E próximos agora tempos. ganhaste trabalho. E tenho um pipeline de livros para ler nos próximos tempos. E portanto ainda vai demorar um bocadinho a chegar ao livro. Mas curiosamente houve uma pessoa, até da nossa mentoria, há pouco estávamos a falar sobre a mentoria do nosso grupo. ah, e temos uma pessoa na nossa mentoria, o Pedro, que já leu esse livro, ok? E adorou o livro. E ele já foi partilhando até no nosso grupo alguns insights do livro e tem lá coisas de arrebentar a cabeça mesmo. Que as campainhas, para quem veste, como tu disseste e bem, a pele do que é um CEO no seu dia a dia e que faz isso como sua profissão, coisas de arrebentar a cabeça. Por isso, obrigado. É. Irá chegar um momento em que naturalmente eu irei ler o livro, mas fico muito feliz, fico mesmo muito feliz pelo presente, até porque dentro dessa regra, enquanto eu não acabar os livros que tenho, eu estou proibido de comprar mais livros, porque os livros é um vício, não é? E até o momento agora em que eu acabo de ler a minha listagem de livros que eu tenho lá para ler, eles estão todos aí para a wishlist, e só quando eu sair da minha wishlist, quando eu sair dos que eu tenho lá em casa agora para ler, é que eu vou adquirir novos. E naturalmente agora tomar como referência a vossa editora, porque, como eu disse lá no meu post, podiam, tentar, podiam ter tentado fazer uma venda com o vosso livro, mas fizeram um cliente. E pode ter a certeza absoluta que vocês me conquistaram como cliente. Olha, Está bem? fico muito orgulhoso Não foi. e É muito isso. orgulhoso e também orgulhoso pela minha equipa, É porque isto não é isso, um trabalho acredito só meu. claramente. Não, sei É claramente que é o trabalho da tua incrível, equipa. É sim. o trabalho da tua equipa. E por isso, obrigado por isso. Obrigado. Bom, vamos a Vamos. isto. António, vamos falar sobre empreendedor. Vamos falar sobre dores, porque o de doers, né, em inglês, significa fazedores. Mas se nós repararmos, né, nós fazemos sempre esta analogia, se nós trocarmos o E com o R, em português fica dores, não é? E são as dores dos de doers que nós trazemos muito para aqui. E por isso, António, a Self, a editora, foi um dos teus primeiros projetos, se não o primeiro projeto. Não, Ah, não foi o meu primeiro, mas foi uma editora também, ok, sim. pronto. Ahm, como é que começou este bichinho do empreendedorismo, de ter um negócio?
próprio de ter, de fazer este caminho? Como é que isto começou? Ah, olha, é difícil dizer-te aquele clique, não é? As pessoas às vezes acham e veem nos filmes que aquilo é um clique, deu-lhe um clique e fez qualquer coisa, ou Ok, teve uma ideia e foi aquilo. ok. Não foi nada disso para mim. Eu também acho que cada vez que me fazem essa pergunta eu tenho uma resposta diferente, mas são todas verdade. São respostas Ah, evoluídas. são respostas que vão evoluindo até É da isso. pergunta anterior, não é? Aquilo que eu sinto é, em parte, vem do que eu não queria também. Vem do que eu não queria. E eu nunca quis ter um emprego das 9 às 6. Eu nunca quis estar prisioneiro de horários, nunca me fez sentido aquela dificuldade do tenho que sair de casa àquela hora e agora tenho que voltar àquela hora. E eu sempre achei que o trabalho podia ser feito de outra maneira, sem ser das 9 às 6. E para mim, sendo que todas as outras áreas da minha vida também privilegiam isso até hoje, sinto que a liberdade foi o grande drive da minha razão de ser empreendedor. A liberdade de poder escolher e criar os meus horários. A liberdade de poder trabalhar com a intensidade que eu quiser, porque isto também é uma coisa. A intensidade com que trabalhas, não é? E se calhar uma certa arrogância que tem que nascer a dada altura, uma revolta, não é? Eu acho que isto tem muito a ver Ambição. com uma ambição, uma adolescência ambiciosa. Durante uns anos eu achei que ia empreender na mesma, na música, e durante uns anos eu estudei música Ok. isso foi a minha vida e era a minha obsessão. O que acontece é só que eu dirigi a minha obsessão para o outro lado e passou a ser negócios em vez de ser a música, mas a dificuldade, a dor, o tu olhares para um lado e estar tudo por fazer, não é? Quando começas uma música não há nada, quando começas uma empresa também não há nada. É preciso É criar isso. tudo, É exatamente do isso. zero. E esta ideia de construir coisas que não existiam ou que não estavam lá antes, com a tua energia, tem muita dor, não há dúvida, é uma das palavras maiores de tudo isto. Tem muito de solitário, muitas alturas em que te sentes solitário. Eu acho que isto é uma das grandes dores dos empreendedores também. Mas tem um fascínio enorme quando tu olhas para alguma coisa que conseguiste criar e já existe qualquer coisa, e já fizeste qualquer coisa e agora já queres mais e poder jogar com todas estas variáveis é uma coisa que sempre me apaixonou. Ahm, epá, e ao longo dos anos depois tu também transformas a tua visão, não é? O que eu achei, eu não achei sempre que ia ser empreendedor, eu sempre vivi com este cenário. Durante uma altura ainda cheguei a ter. Eu estudei gestão, portanto Ok, aí já ok. havia esse bichinho, não é? Foi o caminho para eu saber que podia trabalhar no que quisesse e ainda não sabia o que é que queria fazer. A gestão foi aquela fuga, também já o expliquei uma outra vez. Escolher gestão para mim foi não ter que fazer uma escolha já hoje de qual é que vai ser a minha carreira, porque tu podes gerir qualquer tipo de empresa Qualquer tipo, exatamente. e tu ainda não sabes o que é que tu gostas de fazer, e isto é um bocado, é puxar-nos o tapete, não é? Tu tens que ir para a universidade e tens que escolher, então vou ser advogado, vou ser isto, vou ser aquilo. Pá, tu não sabes o que é que queres ser Sim. ainda. Há gente que sabe e pá, parabéns porque Sim, está tudo descobriram certo. cedo. É isso. Para mim foi mais difícil e a gestão foi um bocado um passo para já por gostar da ideia, de poder até ao longo da vida mudar de área, porque eu sou muito curioso, eu gosto de muita coisa diferente. E depois porque epá, era uma não escolha, embora eu gostasse muito da área do turismo e era uma área que eu tinha muito interesse, acabei por ir parar a uma coisa completamente diferente, mas cedo percebi que também não era. Eu tive em auditoria um ano e percebi que, aliás, assim que entrei sabia que não era, mas ainda levei o meu tempo a tomar aquela coragem do não, não, vou-me mesmo embora e vou agarrar o meu negócio, porque eu já o tinha criado na altura, que foi outra editora que eu tive antes, que Ok. foi o Grupo Saída de Emergência, que se tornou um grupo bastante grande, também criámos do zero, eu e o meu sócio na altura. E depois acabei por vender essa editora em 2014, em 2013 tinha criado a Self, portanto a minha história é essa. Comecei em 2003, tinha 22 anos quando Ok. criei a primeiro grupo. Uou, uou. Disseste aqui duas coisas extremamente valiosas, e eu queria fazer um reforço em cima delas porque eu acho que é mesmo importante e trazemos esse insight aqui para a comunidade. Dentro da tua história, trouxeste estas duas coisas que são muito, muito valiosas. A- uma delas, e até foi a última, foi sobre a liberdade. E eu acredito muito, muito nisto. Quando nós decidimos ser empreendedores, quando nós decidimos fazer este caminho que é duro, nós decidimos ser livres. E esta liberdade
dá-nos muita responsabilidade, Era isso que eu ia dizer, tem um preço. tem claramente um preço, claramente, mas, ainda estes dias disse isto, sempre que nós decidimos ser empreendedores, nós compramos a nossa carta de alforria. E nós não estamos presos das 9 às 5, mas estamos presos da meia-noite à meia-noite. Não é? Nós não estamos presos a trabalhar da segunda-feira à sexta-feira, nós estamos presos a trabalhar de segunda-feira à segunda-feira. Mas é um sentimento de liberdade, porque nós continuamos a escolher o caminho, nós decidimos se é para a esquerda e se é para a direita. E claramente isto é liberdade com responsabilidade, naturalmente, e com muito sacrifício à mistura, com muitas decisões. E claramente é isto que nós temos, às vezes precisamos ter esta consciência, que é ser empreendedor é ser livre, mas tem muita responsabilidade. E outra coisa também que tu falaste, e para mim é até um dos exercícios que nós fazemos até durante o nosso programa de mentoria, logo na primeira aula, tu disseste uma coisa que foi, eu sabia aquilo que não queria ser. Antes de saber aquilo que queria ser, eu sabia aquilo que não queria ser. E isto vem acoplado a um exercício que é o quero, o que é que eu quero para a minha vida, mas aquilo que eu não quero. Porque o não quero ajuda-me a definir o quero. Muito. E na verdade, muitos de nós, quando estamos a pensar sobre aquilo que eu quero ser, nós não fazemos a pergunta sobre aquilo que eu não quero ser. Porque se eu fizer primeiro o que é que eu não quero ser, vai-me ajudar a definir melhor, com mais objetividade, aquilo que eu quero ser. E foi muito engraçado teres trazido estes dois temas aqui, porque muitas das vezes é isto que é, nós chegamos a uma parte da nossa vida e nós dizemos assim, mas o que é que eu vou ser, não é? Ok, mas o que é que eu não quero ser? Não é? E por isso obrigado por esse insight. Olha, estavas a dizer que criaste primeiramente uma editora, um grupo que depois acabaste por vender. Antes disso criaste a Self, portanto em Sim. 2013 criaste a Self, portanto fez 10 anos, 10 anos, exatamente. 10 anos agora este ano. Mas como é que foi no início, quando tu criaste a empresa em 2003, não é? Em 2003, sim. exatamente, com um outro sócio. ahm, Como é que foi esse criar a empresa? Como é que foi o início? Qual é que foi aquele momento de magia inicial, de terem começado o negócio? Quais é que foram aquelas primeiras dificuldades? Fala-nos um bocadinho sobre isso. Olha, em primeiro lugar foi giro, ainda por cima criar um negócio sobre o qual sabíamos muito pouco até à ideia de queremos fazer um negócio. Nós ainda estudámos algumas hipóteses, nós sabíamos que queríamos trabalhar juntos, sabíamos que queríamos criar alguma coisa, ia ser uma empresa qualquer de alguma coisa, mas isso não estava definido. E andámos pelas coisas mais óbvias, explorámos os caminhos mais óbvios, os franchisings, as coisas que Ok. na altura ainda nem tinha começado a moda destas coisas. Muitos estavam a começar a entrar em Portugal e as coisas corriam bem nessa área e andámos a estudar isso. Depois, sem saber ler nem escrever, e é engraçado ir buscar o ler e o escrever, acabámos por ir parar a uma área que tinha mais a ver com paixões que tínhamos do que com aquilo que andávamos a achar que era um negócio. E eu acho que foi aí que descobrimos que era mesmo isto, e a certeza veio disso. Veio de, pá, isto tem algumas vantagens. É um negócio de uma origem diferente, uma editora, não é? Claramente. Uma editora não precisas de um espaço comercial, de uma loja, de um investimento de não sei quantos milhares na altura, mas precisavas de trilhar uma coisa que é como é que se faz uma editora, o que é isto, ok? Eu não preciso de uma loja, mas como é que eu faço isto? Porque senão todos faziam, não é? Não tinhas nenhum background em editoras. Muita gente acha, e o normal no negócio de edição em Portugal é que é sempre filho de alguém que era editor ou sobrinho de alguém que era editor. Eu acho que partimos completamente com o dogma, porque não temos passado nenhum de edição, nada. Nada. A única coisa que posso dizer é que tinha livros em casa, tinha muitos. O meu pai foi professor também. Tinha muitos livros em casa, gostava muito de. Eu pegava às vezes em livros do meu pai aleatoriamente, a minha mãe também, com
com uma grande quantidade de livros e uma cultura de ler muito elevada. A minha avó sempre foi uma pessoa que leu muito, muito, muito. Mãe da minha mãe, portanto, uma pessoa com uma cultura geral brutal e uma cultura literária muito forte. Mas em termos de ser editor ou sequer ler as mesmas coisas, nem era muito verdade. Eu até era um leitor de pouco fôlego. Eu lia coisas curtas e por isso dediquei-me muito à poesia, lia muita poesia, Ok. por serem coisas mais relacionadas, se calhar, com o meu lado criativo, que tinha mais a ver com ler um bocadinho e sonhar muito em cima disso, e isso era mais fácil para mim. Mas depois, quando decidimos publicar, até foi numa área um bocadinho mais geek, uma coisa que não era explorada em Portugal, que foi a área de ficção científica e de fantasia, que não havia quase nada publicado, e descobrimos que esse nicho estava muito mal aproveitado, porque conhecíamos bem a área, nós éramos jogadores dos famosos Dungeons and Dragons e aquelas coisas de role-playing games que nos juntávamos ao fim de semana e passávamos horas a jogar, portanto uma coisa muito geek, que nos ajudou a descobrir um mundo imaginário, não é? Que muito mais tarde, se calhar 10 anos depois de termos a editora, lá vem um filme do Senhor dos Anéis, não é? Uma coisa Sim, finalmente bem sim, sim. feita, finalmente com efeitos especiais, como deve ser, porque também era uma área que sem efeitos especiais não vai lá, não é? Mas se olhares para trás, até aí, em termos de livros de ficção científica que fossem publicados como livro ou que fossem colocados como livro, pá, nada, porque os efeitos especiais não permitiam. Portanto, ficção científica e fantasia eram áreas que o pessoal não vivia no cinema, só podia viver em livro, ou jogando ou em livro. Pá, e não havia isso em Portugal, e nós conhecíamos muito bem o mercado, líamos tudo em inglês e percebemos pá, que estava aqui um nicho para explorar. Agora, daí até conseguir fazer alguma coisa, acho que também foi uma sequência de sortes e de muito trabalho, não é? Quanto tempo é que demorou a ser um negócio? Desde o momento em que vocês começaram com a ideia até ao momento em que vocês começaram efetivamente a fazer dinheiro, Uhum. aí se transforma-se num negócio. Quanto tempo é que foi? Pá, eu também na altura não tinha uma carreira, não é? Eu estava a entrar no mercado de trabalho, portanto não era propriamente uma pessoa assim muito assalariada, não tinha histórico, tinha 23 anos, 22, 23, e portanto não tive, para mim, Mas já tinhas saído da auditoria. Tu não ahm, mantiveste as duas coisas ao não, mesmo tempo? eu cheguei, abri a editora já a trabalhar durante esse ano que Ok. estava a trabalhar. E eu quis mesmo ir trabalhar para ter a experiência e aquela confirmação do não é mesmo isto, porque eu tinha mesmo que experimentar aquilo. Epá, e percebi que mesmo quando eu tinha aqueles sonhos de que aquilo podia ser uma coisa gira, não é? A gente vê, quem não perceber nada da área, se calhar vê aqueles filmes muito movimentados e aquela coisa e acha que aquilo é giro e é parecido. Pá, não é muito parecido, ou pelo menos a minha experiência não foi. Também trabalhei numa área que eu também não gostava, que era a área de seguros. Ok. E, e para mim aquele ano foi bastante sofrido e saí logo para a minha editora percebendo que nos próximos 6 meses ia ganhar muito mais do que estava a ganhar ali. E isso aconteceu. E no primeiro ano, se calhar, eu sou capaz de ter feito 5 vezes mais. E no segundo ano, triplicámos. Portanto, Então, rapidamente transformaste foi num muito negócio. rápido, sim. Mas também, deixa-me dizer também uma realidade. Nós fazíamos tudo, ok? Éramos dois, fazíamos tudo. Pau para toda a obra, não é? Tudo. Nós começámos a criar uma loja online cedo. Eu ia levar os livros aos correios. Eu preenchia os envelopes para as encomendas das pessoas que eram feitas na loja online. Portanto, quando eu hoje trago qualquer pessoa nova para a equipa, eu digo sempre: olha, aqui não há primadonas, eu, se for preciso, vou levar livros aos correios. Claramente. Portanto, todos vamos levar livros aos correios. Pá, essa conversa aqui nem começa. Que isto é o que é preciso ser feito, tem que ser Ser feito, feito. porque senão não temos um negócio. E portanto, estas são algumas das bases que eu trago até hoje, que é estes pés na terra, esta realidade de que é preciso fazer, tens que fazer. Fazer. Quando tu dizes da meia-noite à meia-noite, não é porque a gente trabalhe as 24 horas, mas é porque sabemos se alguma coisa não é feita, Tens de estar na disponibilidade de o fazer. ou fazes tu, ou consegues que Claramente. alguém o faça bem feito, mas Claramente. não é? Tem que acontecer. É isso E esse mesmo. tem que acontecer é que acho que nos dá aquele drive que ainda estamos cá ao fim de. Eu, 20 anos a empreender, tu há não sei quantos, mas traz muito Há mais, menos. não é? Pá, é isto, é saber que eu estou disponível para fazer o que é preciso fazer e nessa altura pegas e pá, e fazes. É esse mindset, é claramente esse mindset. Então, vocês constroem, efetivamente as coisas começam a correr bem, portanto o vosso negócio começa a prosperar. Ó António, como é que se sai de uma empresa? Como é que é o processo de vendeste a tua cota ao teu sócio? Sim. Como é que é esse processo? Quando é que
Foi porque tu desacreditaste do projeto? Foi porque a sociedade não estava bem? Foi porque o negócio já não te estimulava? Como é que se chega ao momento, 10 anos depois, né, praticamente 11 anos depois, não é? Sim. Quando é que se desliga do negócio? Quando é que se desliga de uma sociedade? Ou porquê é que se faz isso? Yeah. Ahm, Primeiro, eu acho que primeiro não te apercebes, demoras algum tempo, porque quando tu constróis uma história de 11 anos, levas tempo a perceber coisas. Mais tarde é muito mais fácil olhar para trás e ver quando é que aconteceu o quê, e tu aí consegues pôr datas em quase tudo. Mas durante algum tempo, eu acho que tu vives aquilo que nós tentamos fazer quando as coisas não vão de feição, que é tentar forçar as coisas aí na direção que tu queres. Tentar achar que há sempre uma forma de resolver tudo. E eu acho que não há sempre uma forma de resolver tudo. No meu caso, teve mais a ver com divergência de caminhos, mais a ver até com visão de vida do que propriamente com visão de negócio, Ok? um, que tem mais a ver com princípios próprios do que com como é que fazemos isto. Mas a forma como o negócio estava montado era um obstáculo a que pudéssemos continuar e crescer como pessoas. Pelo menos no meu caso, foi um impeditivo para mim de poder continuar a crescer como pessoa. Um, Porque na verdade havia caminhos que pá, tinha que desconstruir quase tudo aquilo que tinha acontecido antes. Houve muita coisa que eu, com a minha inexperiência, com a minha juventude, 22 anos, não é? Que é um bocado vais fazendo coisas, mas vais relaxando em certas coisas. E essa é uma grande aprendizagem que eu também tirei para mim como empreendedor, que um, é importante que respeite que as direções que tomas respeitem os teus princípios durante o período todo. E no nosso caso, a própria sociedade estava deturpada em termos de funções, em termos eh, de, de benefícios do próprio negócio, em termos de aquilo caminhava para uma direção que de alguma maneira, tornava-me incapaz de crescer. Ok. E isso ao longo dos anos foi sendo mais doloroso. Primeiro não, porque és um miúdo, não é? E às tantas também levas tempo a aprender o que é importante para ti, não é? Mas depois há outras transformações na tua vida que são importantes. E no meu caso, ter sido pai, por exemplo, foi uma coisa muito relevante. Mudou muito a visão do que é que eu quero Claramente. fazer a partir de Claramente. agora, ou o que é que eu acho mesmo que devia estar a fazer. E mudou muito, e coincidiu também com essa altura, que pensei muito, epá, se eu já não me estou aqui a identificar. E depois há outras reflexões, que é quando tu e o teu sócio que têm 50% da mesma coisa, como é que se decide quando têm 50%? E se não convergem exatamente, que autoridade é que tu tens também para dizer, epá, não, é por aqui, e quando é que tu estás a estragar uma sociedade, ou quando é que tu estás a ajudá-la, não é? E eu acho que ali houve um período de ajustes em que tivemos ambos que ajustar um bocado a nossa, e se calhar a nossa personalidade para poder continuar. Mas acho que a dada altura, que aconteceu pelo menos no meu caso, foi desapaixonar-me, Ok. porque aquela ideia bonita que tínhamos criado ao início, que era juntos contra o mundo, aquela coisa toda, e que tu acreditavas muito nisso, pá, ao fim de umas quantas batidas de cabeça na parede, acaba por magoar muito uma relação que mais tarde tu pensas, epá, por muito que eu queira que isto seja assim, eu acho que isto vai continuar a ser diferente durante muitos anos, até que algum dia possa ser assim outra vez. E quando tu estás magoado, tu também não és a melhor pessoa para trazer o coaching para outra pessoa, Claramente, e claramente. não consegues, e ninguém se consegue ajudar, percebes? Acho que ninguém se consegue ajudar. E depois acho que quando estás numa fase dessa vida de pá, eu tenho um filho, quanto tempo é que eu quero passar aqui, amarrar numa coisa, ou quero criar outra coisa, e se calhar na outra coisa vou exprimir muito mais o que eu sou. E isso veio com a criação da Self, a editora Self, com eu poder exprimir uma área que também me apaixonava muito mais na altura, que era a não ficção, que era uma coisa que nós não publicávamos. Nós publicávamos ficção, portanto livros de fantasia, ficção, romance histórico, etc. E a Self veio para trazer essa lacuna que eu tinha, Ok. de eu quero criar uma coisa de não ficção, livros técnicos, livros, não são livros académicos, ok? São livros de know-how, são livros de skills. E a Self tem um mantra muito próprio, tem uma energia muito própria, que não havia também no mercado, e eu queria fazer aquele crescimento pessoal pá, que eu acho que é uns degraus acima do que se fazia, arrogantemente, repito até hoje, Ambiciosamente. ambiciosamente. Pá, acho que preenchemos um lugar muito claro. As pessoas que têm os nossos livros reconhecem-nos muito bem.
Pá, e acho que temos uma coisa muito coerente e esse projeto, esta paixão e aquela dificuldade do outro lado, levaram-me a pensar, pá, eu prefiro uma coisa que ainda praticamente não existe e se calhar ainda nem é sustentável, nem nada, mas eu prefiro começar de novo uma estrutura do que estar aqui numa. É que nem era uma tentativa de salvamento, era quase já uma postura de guerra. E essa postura de guerra não, pá, para mim não me alimentava nada. Então, Sim, de punição às vezes, não é? Quase era uma sim, punição sim. diária, não é? E tem a ver muito com o perfil, percebes? Há pessoas que se alimentam mais com a guerra, que estão Certo. mais ok e que isso dá energia e que gostam de estar Dá num drive, momento né? Dá de, drive porque. sim, lutar por coisas, etc. E jogos, pá, eu detesto jogos. Jogos pessoais, eu detesto jogos pessoais. Eu acho que nós temos pouco tempo na vida para gastar com jogos de. E normalmente não são jogos de ganhar, são jogos de um ganha e outro perde. Sim. E eu tenho zero interesse para jogos onde ganha um ganha e Tu, outro perde. tu trouxeste aí um tema no meio disto que estavas a dizer. Trouxeste um tema que eu me debato muitas vezes, sobre esta questão de sócios, de sociedade, e que nós às vezes efetivamente começamos as sociedades, não é? Como estás a dizer, quando é num regime de 50-50, não é? Em que se eu tenho a mesma cota que tu tens, qual é a minha autoridade para te dizer é por este lado ou é por aquele lado, etc. Eu acho que há efetivamente, e quero deixar aqui este insight também, porque todos nós, e não há ninguém, seja empreendedor de primeira viagem ou de 20ª viagem, todos nós vamos cometer erros e todos nós vamos ter que aprender com esses erros, e é essa experiência que mais à frente nos vai permitir tomar melhores decisões. Sem E dúvida. na verdade, só corre mal uma sociedade depois de construir essa sociedade. Só corre mal um negócio depois de construir esse negócio. Porque até lá nada corre mal na vida. Portanto, o que corre mal às vezes só corre quem faz. Né? E isso depois naturalmente leva para outros projetos, com outra forma, com um fazer diferente, não é? E digamos que foi a Self 0.0, não é? Porque há sempre algo para começar. Mas tu tocas num ponto que tem a ver com isto da liderança, não é? No final Uhum. do dia, como é que se lidera uma empresa que tem dois sócios com a mesma cota? E há uma coisa que eu costumo dizer sempre que é, eh, há dois níveis, não é? Há o nível acionista dentro de uma empresa e depois há o nível C-level, não é? Portanto, e o que eu acho que hoje é importante os empreendedores, e por isso queria deixar aqui este insight, os empreendedores definirem desde o dia zero é quem manda. Uhum. Porque uma coisa é nós sermos os dois sócios, mas há um que é o CEO, há um que é o líder e é esse líder que toma a decisão. E um dos grandes erros que eu hoje vejo acontecer é dois amigos que se juntam, têm a mesma cota, está tudo certo em relação a isso, porque vão os dois se dedicar no mesmo horário, o mesmo esforço, a mesma ambição, está tudo certo em relação a isso, mas eles são acionistas. E esse é uma posição. O papel no dia a dia é o papel executivo. É o CEO, é o COO, é o CFO, é o C whatever O. Né? E eu acho que aí essa conversa é necessária ter entre sócios. Essa conversa é, no caso de não concordância, quem tem a Como é que se decisão? decide? Uhum. Quem tem a decisão? Sim. E a decisão tem que estar numa pessoa. A decisão não é de duas pessoas. A decisão é de uma pessoa. E por isso é que às vezes, e há uns tempos atrás, eu tive cá o Miguel Soares, da Partim, e ele fala de uma coisa que é interessante e é importante entender isto, não na rama, mas olhar com mais profundidade, que é o processo de decisão é sempre solitário. Ele falava-nos sobre isto. O Uhum. processo de decisão é sempre solitário. Tu podes ter a opinião de todas as pessoas. Tu podes ir buscar conselhos a todas as pessoas. Tu podes ter sócios ao teu lado que estão contigo na decisão. Mas tu, enquanto CEO, no final do dia, a decisão és tu que a tomas. E portanto, há ali um momento de solidão, 10 segundos, 10 minutos, em que tu é que decides. Não é? E portanto é engraçado, tu acabas por puxar esse tema, mas este tema da sociedade, eu acho que tem muito a ver com isto. E porque imagina, nós hoje nas nossas empresas somos sócios sempre todos com a mesma cota. Esta é a minha filosofia. Todos sócios, pá, porque se nós nos vamos dedicar o mesmo, etc.
E eu posso dizer que até hoje, ao dia de hoje, eu não sei o dia da manhã, mas até o dia de hoje, nunca houve uma discordância sobre uma decisão final, ok? Porque está claro que sou eu que decido. Está claro que sou eu que decido. E eu e o meu sócio, o Daniel, e também depois os meus sócios acionistas do Shark Tank, temos a mesma cota. Mas no final do dia, sou eu que decido. Para o bem e para o mal. E isto foi uma aprendizagem que eu tive com o meu próprio... só muito rapidamente, eu tive no Shark Tank. O meu primeiro projeto veio do Shark Tank. Ok. E o nosso investidor, um dia à minha frente, disse-me isto. Nós estávamos a ter uma discussão com uma outra pessoa que já não está cá. E ele disse uma coisa que foi: no final do dia, é o João que manda. Ele é o CEO da empresa. Para o bem e para o mal. Ele é que vai decidir. Independentemente das nossas cotas. E isso foi uma grande aprendizagem para mim e para todas Sem as pessoas que dúvida, estavam ali sem naquela dúvida. sala. Mas tive esse mentor. Eu também tive esse mentor. O Miguel Ribeiro Ferreira. Que já esteve cá no primeiro episódio. Mas tem muito a ver com isto. E eu acho que é importante isso. Porque claramente depois vai causar mais à frente. E há um outro raciocínio, António, que eu muito rapidamente também vou partilhar aqui. Que é... nós somos acionistas e nós somos C-level dentro de uma operação, não é? Mas eu tenho um pensamento que é: o João Cortinhas acionista tem que estar constantemente a questionar o João Cortinhas CEO se ele continuar a ser o CEO, o melhor CEO para a organização. E eu acho que às vezes por ego nós não fazemos isto, não é? E eu acho que esse é que é o grande problema, porque nós estamos sempre a pensar nas nossas estruturas que quem é que é a melhor pessoa para poder levar a minha organização para a frente? E às vezes pode não ser nem o João nem o António. E isto Claro. naturalmente às vezes pode ser difícil da gente encaixar, não é? Por isso é que eu dizia que a Yeah. questão do quando criamos uma coisa, criamos naquela atitude de, se calhar até pela inexperiência e pela juventude, não é? E no meu Faz caso parte. criámos com esse erro, não é? O erro do não, nós vamos sempre entender-nos, somos amigos e tal. Sim, vamos sempre entender-nos, eu acho que é possível. Agora, a dadas alturas da vida acontecem coisas que não estão previstas nesse cardápio da normalidade de como é que as coisas funcionam, não é? E eu acho que enquanto as pessoas respeitam a empresa acima se calhar das suas vontades próprias, até temos aqui uma coisa que é possível trabalhar. Ainda que eu hoje não tenho dúvidas, eu hoje concordo completamente com a tua visão de que pá, elegemos, como é óbvio, a pessoa que decide quando não, nem que fosse quando há um empate, não é? De lógicas. Portanto, isso teria que ser sempre assegurado. Como é óbvio, foi um erro do percurso e quando as coisas correram Não, tão bem e éramos não, que super faz inexperientes, completamente parte. o que acontece é que depois criaste toda uma estrutura à volta de uma forma de funcionar que nem sequer é compatível com isto, com a eleição de um CEO. Nós tínhamos internamente uma grande complexidade de negócios, inclusivamente concorrência interna da parte do meu sócio que criou Ok, outra editora ok. que concorria internamente. Portanto, epá, tornou-se um monstrinho que foi crescendo simpaticamente e organicamente e ok, até ao dia em que tu dizes, epá, isto tem que se pôr ordem na casa. Se calhar esse dia era o dia que eu estava a querer, pá, temos que eleger aqui um CEO para isto, tem que se clarificar lugares, tem que se clarificar Claramente, coisas. claramente. Pá, isso não foi possível, porque se calhar do outro lado, no meu caso, não havia Mas este é essa um bom insight, flexibilidade. este é um bom insight, esta é uma boa história, uma boa partida que estás Tem a que deixar começar aqui. cedo, tem que começar cedo, por isso é que eu digo, às vezes tu não consegues depois, numa estrutura, já tens 14 funcionários ou mais, já é muito difícil mudar uma cultura. Porque isto já está um bocado. Toda a gente foi contratada ao sabor de uma coisa, as pessoas foram contratadas com certos princípios. Se A tu tal da queres. cultura, não é? É A pá, tal da cultura, a não é? A tal cultura da cultura. é uma coisa que eu acho relevante e que se me perguntasses quando No eu episódio criei, anterior falámos sobre isto. foi. Pá, se me perguntasses da primeira vez que criei uma empresa, isso da cultura empresarial, eu ia-te dizer, pá, isso são cassetes, isso é uma história, Isso é no curso de gestão. isto o que é importante é fazer assim e É dá este resultado. exatamente isso. E A tal... trabalha, mas pá, e não é nada disso. Não E é não é nada nada disso. disso. Isto é tudo cultura. É tudo como é que Claramente, pensamos, como é que claramente. funcionamos. Deixa-me puxar uma outra coisa que tu falaste ali há pouco, que eu percebi claramente havia aqui um tema muito forte. E eu percebi ali que... E foi interessante que tu usaste ali dois termos que foi... Já não tinha a ver com a visão de negócio, tinha a ver com a visão pessoal que eu Sim, tinha. E este é um ponto muito forte. Eu queria puxar, tinha a ver com o legado que tu querias deixar, tinha a ver com o legado que tu queres perpetuar, tem a ver com aquilo que tu queres que um dia digam sobre ti e aquela visão que estava a acontecer
do teu eu dentro do negócio permitia-te não atingir esse legado? Em parte, sim, havia decisões que começaram a ser tomadas e coisas que eu soube que estavam a ser feitas que para já que iam contra os meus princípios, para começar. E lá está. Eu percebi nessa altura duas coisas. Percebi primeiro que a minha organização poderia não deixar o meu legado, poderia não ser o meu legado, e isso incomodou-me. Incomodou-me muito, porque de repente tu estás 11 anos a criar uma coisa e afinal a mão que tens sobre o que aquilo vai ser mais à frente já não vai ser interessante. Ok. Depois questionas-te, então mas qual é o legado aqui? Sou eu que não faço parte desta história? E foi essa a minha questão que eu levantei, que é, sou eu que não faço parte desta história ou há alguma coisa a fazer nisto? E aqui isto é bastante complexo e há muitas visões a ter, mas a minha noção foi de que, percebendo que o barco não era possível de virar, no sentido de ser o legado, comecei-me a desidentificar, durante um período de tempo, a desidentificar-me com aquilo que fazíamos. E de alguma maneira percebi, epá, ok, isto das duas uma, ou é um bocado uma guerra aberta, e depois se calhar estamos aqui a destruir coisas, não é? Ou então assumir que se calhar, pá, se calhar o meu legado, tenho que isto já se está a distanciar muito, eu tenho que o criar de outra maneira, tenho que voltar um bocadinho atrás, um passo atrás, refletir o que é que eu fiz mal, porque como é óbvio, eu fiz mal, não é? Fiz coisas Sim, mal, sim, senão, certíssimo. senão estaríamos todos no caminho certo sempre. Como é óbvio, eu teria que ter assumido responsabilidades. Se eu tinha princípios que tinham que ser cumpridos, eu tinha que os ter respeitado mais cedo, e eu próprio não fiz questão de que isto fosse alinhado desde cedo com esses princípios. Portanto, é uma história que eu acho que não deixa de ser uma história bonita, uma história, pá, que acho que foi incrível, o que foi criado foi Teve o seu incrível, espaço, não é? teve Teve um o seu espaço espaço, teve o seu incrível. momento. Eu nunca seria quem sou hoje e nunca teria chegado ao legado que já fiz hoje, em termos de quem sou, da visibilidade Se que aquilo não trouxe tivesse para mim. acontecido. Ou seja, eu hoje Isso é acho que maturidade, isso é maturidade. é muito É. mais claro para toda a gente hoje quem é que é o António Vilaça Pacheco do que quem era na altura. E eu acho que isto é muito relevante para mim por esse legado, não por ego, eu acho que não é por ego. Eu acho que é porque eu preciso de ter esse propósito de construir amanhã Boa. uma coisa que eu sinto que está alinhadíssima com os meus princípios. E acho que todos os dias me orgulho de olhar para aquela marca e sei que eu posso olhar para qualquer lado do mundo e eu sei o que é impossível dizerem da minha marca e da minha atitude e do nosso trabalho como organização. Nós somos algo que eu respeito profundamente. E quando eu olho para a minha marca, eu tenho um respeito profundo pela minha marca, porque sei o que é que ela representa todos os dias. E, e isto é muito importante. Para me tirar da cama e as Claramente. 24 Não, horas estarmos ali claramente, a claramente. bater é importante. Claramente. Que grande lição também que nos deixas aqui. António, como é que foi o recomeçar? Como é que foi o começar de novo? Como é que tu sais de uma organização que estava na sua velocidade de cruzeiro, já com 10 anos, já tinhas ali o início da Self, mas como é que foi o focar só? Houve uma grande mudança ou não? Ou seja, hum, se Houve, o recomeçar novamente foi diferente e o que é que provocou em ti? houve uma grande mudança, mas te digo-te que houve ali um prazer brutal de reviver, se calhar, uma das coisas mais bonitas do empreendedorismo, que é aquele início quando tu O crias beginner, não é? aquele É, beginner, aquilo aquele tudo é uma possibilidade. yeah. Tudo é difícil, mas tudo é uma possibilidade. E tu, ainda por cima, já trazes uma história e já trazes uma coisa que és capaz de. Já sabes o que é que és capaz de fazer também, estás a ver? E quando arrancas aquilo, eu acho que existe um lado super enérgico, pá, e incrível Claramente. de energia positiva. Por outro lado, epá, é um bocado duro estares a repassar por coisas que já viveste de outra maneira e financeiramente para a organização, não é? Já tens uma estrutura com X empregados, tu recomeças uma coisa, pá, também poderias recriar logo com a mesma dimensão, mas também nem foi esse o meu propósito, foi o criar a história novamente, a história para a marca, criar pessoas que entram na marca e a marca cresce. Esta história foi bonita de viver outra vez. E ainda por cima foi mais bonito porque havia um fio condutor muito forte, havia uma identidade muito forte. Nós somos uma marca em termos. Há muitas editoras, se calhar tu olhas e não percebes os livros. A nossa editora tem uma marca forte, tem um manifesto em todos os livros. Nós temos na primeira página o que é que somos, o que é que representamos, quem somos.
isso é uma identidade que eu quis criar forte de início, porque acho que também veste a camisola para quem entra, atrai pessoas identificadas com a mensagem. E portanto foi sempre uma coisa muito mais interessante. E acho que outra coisa muito boa foi todas as relações pessoais que nasceram com esta marca são muito mais fortes e muito mais alinhadas com os princípios que eu acho que são bons princípios para trabalho, para negócios e para a vida, do que aquilo que eu acho que tinha noutra marca. Era muito mais um negócio, muito mais uma coisa de ahm, comprar, vender, Certo. realizar. Hoje é um bocado uma missão de vida também, percebes? É um Está bocado. alinhado com o tal teu propósito, não é? Sim, E por isso é que a tua esposa também trabalha dentro sim, desse mesmo propósito, não é? fundamental na estrutura, não é? No Não, início, né? Portanto, o juntar, não é? Esse propósito sim, familiar com o profissional, porque tem claramente a ver sim, com a vossa sim. história, com a visão e com o legado que tu queres deixar. Sim, sim. Muito, muito, muito do que está ali na Self tem a ver com visão da nossa realidade pessoal, de mim e da Carla. Ainda que ela tivesse o tempo, durante um período inicial, tinha a carreira dela e ela sair não teve muito a ver com esta história, teve mais a ver com uma escolha de vida dela também. Ok. Mas sempre fez parte, sempre fez aquela. Quando falavas há pouco, uma das coisas que eu também já agora, em género de partilha para o pessoal do podcast, Claro, gostava de deixar é. Sublinho 100% o que tu disseste sobre tu podes ouvir toda a gente, mas tu é que tomas a decisão. Eu sou provavelmente a pessoa que eu já vi mais a usar a triangulação, a técnica triangular, de fazer passar tudo pelo grupo de pessoas que eu respeito e que considero que me podem trazer bons inputs. Eu rodo tudo, mas nunca dou a decisão aos outros e nunca digo eu decidi porque tu disseste, ou nunca é digo nada disto. exatamente A isso. decisão é minha. É E exatamente às isso. vezes eu ouço tudo ao contrário e faço tudo ao contrário. Mas eu quero sempre ouvir o triangular porque dá-nos uma Claro. oportunidade brutal Não, noutro. de apanhar blind spots, não é? Porque nós, se acharmos que Sim, isto é um sim, sim, triângulo, sim, sim, sim. cada um está a olhar numa direção, não é? E eu consigo pôr no teu lugar, eu estou a olhar para aí, tu estás a olhar para aqui. E tu estás a ver coisas que estão atrás de mim e eu não estou a ver. Exatamente. O tal ângulo E, cego, não é? epá, isto é um valor muito Não é? grande que, que eu agradeço à sorte de ter pessoas boas à minha volta e que são competentes e que são inteligentes e, pá, e Sim, é o que... teu ecossistema, é as pessoas que te rodeiam, as pessoas que te podem aportar. yeah. Boa, top. Já passaram 45 minutos, por incrível que pareça, não é? Portanto, nós ficávamos aqui muito mais tempo, mas daqui a pouco são 7 da manhã e é hora de fazer acontecer. Exato. Ahm, por isso, António, muito obrigado aqui por esta partilha. Tenho a certeza absoluta que não será a última vez, ou que tu vens cá, ou que nós voltaremos a falar sobre isto e sobre outras coisas. Tenho a certeza absoluta que a Self fará mais vezes parte da minha vida também. Porque foi como eu disse, pá, a forma como vocês chegaram até mim podia ser a fazer uma venda, mas preferiram fazer um cliente. E por isso agradeço muito a tua presença aqui. Foi muito bom ter-te como último convidado também desta primeira temporada e também mostra que eh, esta mais-valia sobre nós construirmos relações, sobre. Eu trouxe aqui muitas pessoas que conhecia, mas acredito que hoje ganhei muito em conhecer-te, em conhecer uma pessoa que ainda não conhecia e pegar nessa pessoa e também trazê-la aqui para a nossa comunidade, porque no final do dia tem a ver com isto, que é nós aumentarmos mais o nosso ecossistema de pessoas para podermos validar mais os pontos cegos que tu falavas. Por isso, António, muito obrigado Obrigado. por este grande episódio. Tenho certeza absoluta que deixámos mensagens fundamentais aqui para a nossa comunidade de empreendedores, de fazedores, pessoas que estão do outro lado que se vão rever com a tua história. E por isso o meu grande obrigado por isso. Obrigado eu e pela visão que trouxemos aqui de que se isto é para doer e falar de momentos difíceis e da É isso. dificuldade, tivemos focados numa fase que de facto pá, é uma fase difícil e que eu acho que partilhar ajuda a que pensemos todos e levemos mais a sério estas coisas, planear algumas coisas antes. Porque o lado bonito a gente também tem oportunidades de Sim, partilhar, esse é fácil. mas acho que Essas redes sociais contam. sim, sim, Essas redes sim, sim, sociais sim. contam com muita Mais facilidade. facilmente É vendemos isso. a foto bonita. É isso Eu acho que mesmo. estes momentos são bons e acho que no fundo também é isto, que é saber encarar estes momentos e que amanhã há outro lugar onde podemos dirigir os barcos de outra maneira, porque eu acho que navegar é igual a ser empreendedor, é muito parecido. E acho que é bom trazer estes momentos de inflexão, pontos de inflexão, não é? Que têm a ver com aquela nossa curva de espiral de crescimento. Sim, Portanto, mesmo. olha, fica a partilha para o pessoal Não, claramente, que queira. claramente. Obrigado. Força. Nós, o último episódio desta primeira temporada,
o The Doers voltará muito em breve com uma segunda temporada. Irei contar tudo depois deste episódio. Vocês saberão tudo, as próximas novidades, aquilo que vamos trazer de diferente na próxima temporada e que vocês terão o privilégio também, acredito eu, de saber em primeira mão. O meu muito obrigado a todos vocês que durante estes episódios todos estiveram aqui connosco e que fizeram o The Doers ter sentido. Até já.